porque a Justiça suspendeu todas as ações que foram impetradas contra a Sanepar devido à falta de água que ocorreu entre 11 e 22 de janeiro de 2016. Em 2017, os magistrados já haviam suspendido algumas dessas ações, pois como muitas pessoas foram reivindicar indenizações junto à Justiça, a demanda se enquadrou na cláusula de demanda repetitiva. 5 anos depois, agora em 2022, a decisão da Justiça de suspender todas essas ações em diversas varas em que a empresa está sendo litigada. E isso, vale ressaltar, é referente a essa ação de 2016. O que vem antes, depois, o pessoal pode ficar absolutamente tranquilo que segue o jogo. Então, assim, um tweetzinho. Quem, Rafael? Bom, isso aí é normal acontecer, né, no meio jurídico, os incidentes de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, que vai esperar aí uma decisão para realmente, um termo chulo, né, respingar nas outras ações para que efetivamente se consiga aí dar andamento. É uma coisa natural e acontece não só com as questões do Sanepar, mas em outras questões também. O Agnaldo Vieira, isso é um jeito, assim, se tem muita gente reclamando que tem algum problema, daí suspende-se isso daí para a Justiça, ver qual que vai ser o trâmite que vai ser necessário. Não acaba ficando vantajoso você prejudicar mais gente do que uma só? Eu fiquei até com susto na chamada sua, que eu falei, essa foi suspensa a ação, né? Todo mundo perdeu naquela vergonhosa, não vou dizer nem ação, né? Naquela falta de ação da Sanepar, com aquele presidente que lá estava à época, Samir Sawishi, uma coisa assim, que até veio em Maringá dizendo que estava tudo resolvido, levou uma bronca em público do então prefeito na época, Roberto Pupim, porque ficou de melhorar, de fazer, e na verdade até hoje foi muito pouco feito pela Sanepar, né? E caso chova bastante e há um aumento da vazão da água no Rio Pirapó, vai emergir aquela situação. Que está no leito, ela está na margem do rio, está dentro da área de inundação do Rio Pirapó. Então, como não retirou a estação ou a unidade que opera, isso vai ocorrer. Ou não subiu relativamente, prevendo 2, 3 metros de altura, ainda não foi feito nada. Mas eu acho que está dentro da legalidade, analisar o mérito e depois se espalha para todas aquelas outras ações, né? Mas que isso não podemos deixar que caia no esquecimento. Cobramos da Justiça, para que foi vergonhosa, muita gente numa situação só de dano moral. A pessoa está com uma lata, com um balde em fila para buscar água, né? Até a prefeitura aqui, onde tinha postos artesianos, escolas, liberou para que as pessoas fossem lá, mas só de dano moral nisso foi terrível, e a Sanepar, que ganha muito dinheiro, principalmente Maringá, tem que ser realmente punida exemplarmente. Pamela. Vitor, eu tenho algumas ações aí contra a Sanepar dos meus clientes, né, paradas já há alguns anos, sobre essa questão aí da falta de água. E eu concordo com o que você falou. Realmente fica vantajoso para a empresa, porque esse negócio de suspender todas as ações por demanda repetitiva, se houvesse um julgamento célere, né, e aplicasse aquela sentença aplicada para as outras, mas que vierem posteriormente, de forma rápida, ok. Mas suspender como está suspenso aí, acho que há mais de 5 anos as que eu tenho lá, e agora vai suspender mais essa, então junta tudo num bolo, fica ali 10 anos suspenso, então acaba saindo muito vantajoso aí para quem lesa o consumidor, né, como a Sanepar fez. Depois, no fim, é perigoso ainda, né, sair como é que fala? Mero de sabor, como a Agnaldo falou, a pessoa fica ali com um balde na mão, desesperada por água. E, né, a gente acaba caindo numa impunidade. Então, eu, sinceramente, tenho sérias críticas aí a esse sistema de demandas repetitivas. Beleza, vamos lá, professor Jorge. Rápido, há que lembrar que a gente ficou sem água do dia 12 a 20 de janeiro de 2016. 8 dias muito difíceis, muito trágicos, lamentáveis para a cidade de Maringá, por uma empresa que alega que o problema não foi dela, mas que foi um caso fortuito de força maior. No entanto, o Agnaldo já colocou aí muito bem que a estação que capta a água está dentro do canal natural do Rio Pirapó, portanto, sujeita a
os efeitos de uma subida de água que não foi tão extraordinária, porque a situação de inundação dessa estação se repete há vários anos, né? Agora, há que ver também, Victor, que a Copel teve o mesmo tratamento em razão de uma outra ação que foi movida pelos produtores de tabaco ou de fumo, quando a Copel parou de distribuir energia e estes produtores tiveram enormes prejuízos também. Então, no estado do Paraná, temos as duas empresas, né, da Copel e da Sanepar na mesma situação de suspensão de processos em razão do número deles buscando uma decisão similar para não haver contradição. Fernando Tupan. Essa história da Sanepar, assim, me preocupa bastante. Tipo, eu não sabia quantos dias tinham tido essa paralisação. Mas, olha, Agnaldo, tipo 8 dias, assim, se acontecer alguma coisa, às vezes você precisa deslocar equipamento e é um equipamento que você não acha em qualquer lugar. Então, deve ter deslocado o equipamento de uma regional para outra para consertar. Então, tipo, se tivesse isso acontecido com mais tempo ou as pessoas tivessem problemas de água contaminada e câncer, essas coisas todas, aí seria diferente, Agnaldo. Aí eu coloco mesmo nas costas da Sanepar se tivesse ocorrido isso por um longo tempo. Mas cá entre nós, 8 dias é um tempo, apesar dos transtornos que ocorreram, não é um tempo grande para fazer obras de conserto de uma coisa muito delicada. Agora eu estou pensando assim, se há uma mudança, por exemplo, da Sanepar para uma outra empresa menor e que só tenha um atendimento, uma base aqui no Paraná, pode ser pior até para os maringaenses. Então nós temos que refletir isso. Uma nova licitação que não tenha infraestrutura pode ser pior para Maringá, como aconteceu nos casos da mudança aí dos hospitais. Olha só o que aconteceu ano passado, em plena Covid, tivemos que tirar o pessoal que estava fazendo atendimento para os funcionários municipais e o trauma foi maior. A gente tem que pensar, se for para fazer uma mudança, tem que fazer uma mudança para melhor, não pode ser mudanças para pior. Vamos lá, Kim, 30 segundos. Eu queria só pontuar realmente sobre as questões e incidentes de resolução de demandas repetitivas, que a finalidade é proporcionar celeridade, segurança jurídica e isonomia ao permitir um julgamento conjunto em demandas. Imagina só se todas as demandas que versem da mesma matéria terem julgamentos diferentes. Então isso, querendo ou não, iria dar um impacto gigantesco no judiciário. Então por isso que existe, eu acho que é benéfico nesse caso, quando versem sobre a mesma matéria e inúmeros processos. Não é 1, 2, 3, né? São milhares de processos. É que, neste caso, há uma questão um pouquinho diferente. Há uma ação civil pública movida pelo Ministério Público que tramita na segunda vara. Então, o entendimento é que vamos decidir a ação civil pública e depois as pessoas cobram nessa ação. Ok, pessoal.